Olá, boa tarde. Pra quem não me conhece, meu nome é Tarsila. Eu já tive um canal do YouTube muitos anos atrás e agora eu tô voltando. Quero falar sobre livros, eu quero conhecer gente que goste dos mesmos interesses que eu e vamos ver se dá certo eu falar sobre livros aqui com vocês. Queria começar falando sobre... Esse primeiro vídeo vai ser sobre a minha lista de leituras atual. Tem muita coisa, tem alguns livros que eu comecei e parei, eu também vou mencionar esses livros aqui. Na verdade, assim, eu parei, mas não desisti, então eu espero que eu consiga retomar a leitura deles. Então, vocês vêm comigo? Eu vou começar mencionando um dos livros que eu tô lendo há mais tempo. Na verdade, assim, eu comecei a ler ele há muitos meses atrás, foi, acho que começo de abril. Isso, foi começo de abril. E... gosto muito dele, gosto muito, assim, tudo que falam que é chato sobre ele pra mim é super legal. Pra quem não sabe, eu trabalho num navio de cruzeiros, né? Então, o tempo inteiro a gente tá aqui navegando, indo de um porto pro outro, e esse livro fala exatamente sobre isso, sobre navegação, sobre o mar, e... eu gosto muito, tá? Só que depois eu parei, aí eu fui pra casa, tive férias também, aí passei 3 meses sem ler, basicamente quase nada do livro. Agora eu tô retomando aos poucos. Tô de volta no navio e acho que eu gosto dessa sensação de, enquanto eu tô lendo sobre esse livro, eu tô também navegando, eu também tô nessa situação, então é muito legal. Eu tô falando do Moby Dick. Deixa eu abrir aqui pra vocês no Kindle, eu vou mostrar a capa daquele que eu tô lendo. Eu tô lendo ele nessa edição aqui da Antofágica, na verdade, porque tava no Kindle Unlimited. E achei que poderia ser uma edição bem interessante. Agora eu tô na página 294, tá? Seria ali por volta da primeira descida deles. Muito bem. O Moby Dick, eu acho que a maioria de vocês já devem conhecer, né? Um clássico americano sobre um navio baleeiro que vai à caça de uma baleia específica por conta do comandante do navio, o capitão, que teve uma perna arrancada por essa baleia específica. Tá? Durante o livro, obviamente, muita gente fala que também pode ser um pouco chato, pode ser um pouco entediante a leitura desse livro, justamente porque a gente tá falando também sobre as baleias e sobre a navegação, e aí, óbvio, para você entrar na história, precisam te explicar como é navegação exatamente, mas eu vou dizer por mim, eu adoro, porque também é muito próximo daquilo que eu vivo a bordo, né? Então, a navegação, eu sei que ela pode ser bastante entediante, mas de um ponto de vista meu, particular, eu acho bastante. Um livro que eu também comecei a ler, e por agora eu parei, é esse livro aqui de O Homem que Viu Tudo, da Deborah Levy. Deborah Levy é uma escritora sul-africana, mas pelo que parece que eu entendi da história, na verdade ela não mora na África do Sul, ela mora na Inglaterra, se não me engano. Esse livro é a história de um historiador, um jovem historiador. Eu preciso lembrar, porque faz um tempo que eu não leio. É isso, ele foi viajar para a Alemanha Oriental, e aí acontece um acidente... etc. Ele vai ser envolvido... justamente esse livro é na parte da Segunda Guerra Mundial, que a Alemanha estava dividida, então parece que ele vai para a Alemanha Oriental, né? Então é bastante interessante observar tudo isso. Até, assim, é uma leitura que eu queria ter continuado, por enquanto eu parei. Porque eu tava começando a achar os detalhes da história muito sem pé nem cabeça. Sabe quando parece que toda a narrativa, assim, ela... tá meio sem pé nem cabeça, né? Então, as descrições, os eventos que estavam acontecendo, tudo isso pra mim, eu fiquei achando um pouco sem sentido, não sabia onde estava levando. Esse livro, a gente estava lendo pro clube de leitura da Tamilin, do Literatami, minha amiga. Então, a gente tava lendo, o encontro foi agora há pouco, 2 ou 3 dias atrás. Eu não participei porque, infelizmente, eu não li inteiro. Eu cheguei na página 43. Eu quero continuar a ler o livro porque, na verdade, assim, eu ainda queria ter dado mais um pouco de chance pra saber onde ele ia dar, porque a premissa da história era muito interessante e, na verdade, eu nem cheguei na parte em que ele chega na Alemanha, né? Mas não continuei lendo, então, por enquanto, também tá parado.
Outra coisa que eu tô lendo, mas realmente, assim, muito de pouquinho, porque são 7 partes esse livro, e obviamente para que a gente consiga absorver todo o conhecimento que ele tem e tal, não é uma questão de ler rápido, porque é um livro de menos de 100 páginas, mas não é o livro que você lê em uma sentada, porque você precisa absorver o conteúdo dele. E eu tô falando de As 7 Leis Espirituais do Sucesso, do Deepak Chopra. Gosto muito da literatura dele, obviamente também porque é ligada ao yoga, hinduísmo, ayurveda, e é uma coisa que eu estudo bastante, então eu tô lendo aos poucos. Então eu leio uma lei hoje, leio uma daqui a um mês, etc e tal. É um livro que vai me acompanhando. Também é um livro que, obviamente, quando você chega no fim, você quer retomar tudo do começo, porque a sua perspectiva muda, a perspectiva amplia. Então não é exatamente um livro pra sentar e ler e pronto e vamos pro próximo. Ele é realmente um livro de consulta, um livro de aprofundamento, e ele depende muito das experiências de vida do momento da pessoa. Outro livro que eu tô lendo também super aos poucos, porque na verdade eu li um livro da Lúcia Helena Galvão, a professora de filosofia, Lúcia Helena Galvão. Ela escreveu um livro sobre entender este livro, né? Então eu comecei por aquele, tive uma visão mais geral, mais panorâmica da história desse daqui, do contexto e etc. Então agora eu tô me aprofundando nisso, tá? Eu tô falando do O Kybalion. O Kybalion é um livro do século passado, em que o escritor, que hoje em dia a gente sabe quem é o escritor, é o William Walker Atkinson. Na época, ele escreveu o livro como Os Três Iniciados. Bom, esse livro quer falar sobre as 7 leis herméticas, de Hermes Trismegisto, que era como posso dizer, um sábio, um profeta, não sei, um sábio do Egito Antigo, né? As leis herméticas também, elas influenciaram muito as religiões como o hinduísmo, que é uma religião que eu estudo bastante, tá? Mas, obviamente, ainda tô bem no começo desse livro. É o tipo de livro que, assim, a gente só tem a oportunidade de ler um livro pela primeira vez, uma única vez, né? Então eu tô, assim, tentando ir bem devagar, leio um pouco agora, tento aplicar, tento, sabe, absorver o conteúdo e tudo mais, e aí eu passo pra próxima página, pro próximo capítulo. Então, é aquele livro que se lê sem pressa, não é uma aposta. Outro livro que estou lendo também, mas assim, comecei agora e quando eu vou terminar, só Deus sabe. E se vou terminar também, só Deus sabe, né? Tem alguns livros que a gente começa, mas não sabe quando vai terminar. O Guerra e Paz. Guerra e Paz, eu só trouxe pra cá pro navio o tomo 1, porque eu sabia que não ia dar tempo de eu ler tudo até eu voltar pro Brasil, então eu falei, não tem nem pra que eu levar os 2. Então tô lendo por essa edição aqui da Companhia das Letras, tá? Mas eu tô bem no começo ainda, e é uma coisa assim, todo mundo fala que o começo desse livro é bastante desafiador. Então, na minha proposta de leitura, eu acho que eu vou ter que voltar até eu absorver tudo que eu quero e passar para a próxima página, para a próxima fase, etc e tal. Então, de novo, é um livro que eu tô sabendo quando eu comecei, mas eu não sei quando que eu vou terminar. E vou dizer que eu tô bem insegura nessa questão de nomes e de eventos, porque, obviamente, ele envolve todo um contexto que é a história da Rússia e a guerra, né, naquele momento histórico. Então, também, de certa forma, eu tô bastante insegura de ler. Primeiro, não entender. Segundo, de não lembrar de todos os nomes. Segundo, de confundir todo mundo. Então, assim, vai ter que ser super aos poucos também. Outro livro que eu tô lendo, também do Deepak Chopra. E esse aqui bastante interessante. Eu tava no porto de Kotor. Kotor é uma cidadezinha de Montenegro, um país da Europa. Pra quem não sabe, aí a aula de geografia vai começar. Tava lá em Kotor. Aqui por onde eu tô fazendo o itinerário do navio que eu tô, na verdade, são países como a Croácia, Montenegro, Grécia e Itália.
Então, não vou dizer que tem muitos livros acessíveis aqui, só que eu sempre gosto de comprar livros novos, né? Aquela antiga e tradicional arte japonesa de empilhar os livros, mesmo que você não vá ler. Eu adoro fazer isso. Então, todo porto que eu vou, que eu saio e tal, se tiver uma livraria tendo livros na língua que eu falo, aí eu procuro comprar, né? Então, em Kotora eu achei uma banquinha que vendia alguns livros em inglês. Depois quero fazer um vídeo de book haul, aí eu mostro pra vocês tudo que eu comprei. No momento quero mostrar esse que eu comecei a ler, que é o Living in the Light, também do Deepak Chopra, junto com Sarah Plattfinger. Essa Sarah Plattfinger eu não conheço, tá? Mas eu comecei a ler, então a primeira parte é do Deepak Chopra e é um livro sobre Royal Yoga. Tá até escrito aqui, Yoga for Self-Realization. Então, yoga para realização, para autorrealização. Enfim, esse livro, na verdade, eu comprei só porque era do Deepak Chopra mesmo. Agora, lendo, era assim, aquele tipo de livro que ele te acha, não é você que acha o livro. Porque ele caiu na minha mão justamente no momento que eu super precisava lê-lo, né? E é legal ler os livros do Deepak Chopra porque ele fala muito do hinduísmo. E, querendo ou não, é uma religião que a gente, e uma filosofia que a gente não acha muito conteúdo no Brasil. Então, ou livros e tal. Então, assim, eu tô gostando muito de ler porque eu sou praticante de yoga, só que eu acredito muito nessa questão de que o yoga, ele não é um exercício físico. E coloquei isso no meu Instagram. Se você não me segue no meu Instagram, depois você vai lá e olha, eu coloquei em destaque uma série que eu fiz falando que yoga não é exercício físico. O que eu quero dizer com isso? Obviamente, yoga vai te fazer suar. Obviamente, yoga vai te exigir fisicamente. Obviamente, ele pode ser visto como um exercício físico porque você tá mexendo o seu corpo. Então, em um sentido de saúde, ele também pode ser muito relevante. Só que yoga não é só isso. Yoga não é você colocar o pé atrás da cabeça, você plantar uma bananeira. O yoga não é isso. O yoga é uma meditação em movimento para autodesenvolvimento. E ele faz parte da religião e ele faz parte da filosofia hinduísta, da cultura hinduísta. Então, mais do que nada, saber que simplesmente uma aula de alongamento pode fazer o mesmo... pode te fazer tirar a mesma foto bonita para colocar no Instagram. Você praticar plantar uma bananeira pode te fazer tirar a mesma foto bonita pro Instagram, mas isso não é yoga. O yoga é uma filosofia. O yoga, ele vai muito além do tapete de yoga, né? Aquilo que você faz enquanto você está no tapete. Ele também fala de um estilo de vida, um estilo de confrontar a vida, né? Um estilo de entender a vida. Então, aqui ele fala do Royal Yoga, que seria exatamente a filosofia do yoga em toda a sua parte da sua vida. A parte do Deepak Chopra aqui, ele vai dividir em, se não me engano, 8 fases, que são 8 fases de aprimoramento humano em questão social, emocional, saúde física e por aí vai, tá? Ele usa muito como apoio os Yoga Sutras de Patanjali, que era também um filósofo, um sábio que escreveu, digamos, as diretrizes, né, do que seria a prática do yoga, que são livros, são textos muito conhecidos para quem é yogi, por aí vai saber, o Yoga Sutra de Patanjali. Então, ele também usa esse livro do Patanjali como um guia. Aqui ele está propondo um treinamento, né, um exercício, um desafio de 6 semanas, em que cada semana vai ser usada para falar sobre um assunto, né? Então, 1 mês e meio aí com uma leitura que é diária, mas não exatamente, tipo, vou ler, sei lá, 10, 20 páginas. Não, ela tem, sei lá, 1,5 páginas por dia para você ler aí, com exercícios práticos para você colocar em prática, para você poder aprimorar a sua vida. Muito que bem. Por último, eu tô lendo um livro que vou mostrar aqui pra vocês, também tá no meu Kindle. Na verdade, o que aconteceu? Esse livro
nunca na minha vida eu ia ler ele pelo título, jamais, não existe. Eu li esse livro por esse título. Mas eu tava vendo o GF, né, o Geek Freak, falando foi um vídeo dele em que ele fala, tipo, por qual livro começar tal autor. E aí ele vai e fala um livro. E aí ele comentou esse, que é o Kazuo Ishiguro. Eu já conhecia o Kazuo Ishiguro, nunca li nada dele. Mas esse livro me interessou, ele falou que era uma boa porta de entrada, que é o Não Me Abandone Jamais, tá? De novo, por esse título, eu jamais leria esse livro, Não Me Abandone Jamais. Aí o que o Geek Freak, ele explica lá no vídeo dele, ele explica que é uma casa onde tem alguns jovens, e aí eles estão nessa casa, e eles fazem algumas tarefas lá, e eles não sabem por que eles estão lá, até que de repente eles descobrem, né? Mais ou menos foi isso que ele falou no vídeo dele. Eu falei, interessante, mas ele falou que é um livro tão assim, uau, meu Deus, quando você descobrir, né? Então, eu peguei, comprei na Amazon. É tão fácil hoje em dia, você pega e compra, tá? Em qualquer lugar do planeta Terra você compra um livro. Então eu resolvi que eu ia pegar na Amazon pra ler. E aí quando eu comecei, aí na página da Amazon, eu não sei se eu recebi um spoiler, eu ainda tenho que ver. Eu mais ou menos sei de tudo que se trata o livro. Mas era a parte da sinopse. Então eu não sei se é realmente um spoiler ou se, tipo assim, é uma coisa que daqui a pouco eles vão falar. De qualquer forma, eu tô na página 49, são 200 e pouquinhas páginas. Página 49 dá 15%. Por enquanto, né, acho que 15% dá pra falar assim por cima, seria basicamente uma jovem que ela tá contando a história da vida dela. Ela rememora muito a infância dela, ao mesmo tempo que ela sabe que ela tá nessa clínica, né, talvez seja uma clínica, ela trabalha ali, ela é cuidadora. Então o nome da profissão dela é cuidadora, e ela cuida de pessoas que saíram da cirurgia, né? E duas dessas pessoas que ela tá cuidando são pessoas que conviveram com ela em uma espécie de escola durante a fim da infância, adolescência, né? Então, por enquanto é isso. Mas, se você estiver interessado, eu longe de mim querer estragar a leitura de alguém, mas se você quiser saber mais, então vai lá na página da Amazon e lê, porque tá lá muito mais do que isso. Só que a história, de acordo com o que tá escrito lá e o que o Geek Freak falou no vídeo dele, eu falei, meu Deus do céu, nossa, que ideia, au! E aí eu quis ler. Então eu tô lendo, são esses os livros. No momento eu tô dando mais atenção ao Moby Dick, ao Living in the Light, do Deepak Chopra, e esse Não Me Abandone Jamais, que às vezes eu pego. Realmente, eu tô em 15%, mas ele deu uma caidinha, assim, né, no conteúdo dele e tal, então, não sei, tá meio paradão. Pra o tanto que eu esperava do livro, tá um pouco paradão. Mas vamos ver o que acontece aí nos próximos capítulos. Então, essa é a atualização dessa semana. Eu espero fazer esse vídeo semanalmente. Espero que vocês tenham gostado. É a primeira vez que eu tô gravando o vídeo aqui dentro. Então, o cenário é a minha cabine. E, por favor, comentem o que vocês querem ver, qual tipo de vídeo agrada. Tô pretendendo fazer um book haul. E depois, quando eu terminar algum dos livros, eu já venho aqui e faço uma resenha pra vocês. Tá bom? Muito obrigada se você assistiu até aqui e espero te ver nos próximos vídeos. Tchau, tchau!